Nilo Odália. 2. As formas do mesmo. Ensaio sobre o pensamento historiográfico, de Van Hagen e Oliveira Viana. 1. Uma visão de mundo política. 1. O processo de nossa independência política. Um dos fatos relevantes da história brasileira do século XIX é todo o processo histórico que se abre, nos albores desse século, com a transmigração da família real portuguesa para as terras brasileiras e que culmina com nossa independência política. Aos acontecimentos políticos que marcam nosso século XIX, não é indiferente o fato de lhe se inaugurar com a presença da corte real portuguesa no Rio de Janeiro. Para a colônia, essa presença é marcante, porque significa sediar o poder político que, até então, lhe era longínquo e inacessível. E verdade que esse poder político, concentrado nas mãos da decadente dinastia dos Bragança, estava desgastado e nada mais era do que destroços e uma pálida caricatura do poder absoluto de que se achavam investidos os monarcas do século XVIII. A monarquia absoluta portuguesa, minada e derruída tanto pelos acontecimentos revolucionários que marcaram o final do século XVIII e o início do século XIX, quanto por uma exaustão biológica que destruía sua capacidade de ação, inaugura nosso século XIX não trazendo em sua bagagem os ares benéficos de uma renovação. Pelo contrário, é ela que buscava num ambiente novo e jovem o sopro de vitalidade que lhe fazia falta, e as escuras de que necessitava para que seu poder e autoridade políticos não desaparecessem pela simples força da inércia. E um paradoxo digno de ser notado que nossa história política se abra, num mundo conturbado por ideias e realizações revolucionárias, exatamente por uma força e um poder político que encarnavam o passado em vias de destruição e banimento. Superada pelo tempo, desgastada pelas próprias condições em que se deu o translado da família real, a corte portuguesa chega ao Rio de Janeiro trazendo visíveis seus sinais de fragilidade. Contudo, essa fragilidade ostensiva da monarquia portuguesa é um dos aspectos que se devem reter, quando se pretende compreender todo o processo político que se desencadeia com sua presença e que tem como resultado final nossa independência política, transformando o Brasil em cabeça de um império que, mesmo em decadência, e ainda significativo, a presença da família real estimula e incentiva as atividades políticas, inicialmente monopolizadas pelos membros portugueses da corte, mas que, em relativamente pouco tempo, passam a sofrer pesada influência dos elementos brasileiros, cujos interesses não se coadunam, e são mesmo opostos, àqueles defendidos pela fração portuguesa. A longa permanência de Dom João VI em terras brasileiras deve ser creditada, em parte significativa, ao fato de nossa independência política não ter se realizado em termos de ideias e soluções revolucionárias. Pode-se atribuir, também, em parte, a sua presença o fato de nossa independência se realizar num vazio de ideias, ligadas a um ideário político-filosófico que definisse ou, pelo menos, tentasse definir os rumos de uma nova nação. Muito esparsamente, podemos detectar, aqui ou ali, ideias que ultrapassem o nível de ação imediata, e mesmo a frase, pronunciada ou não por Dom Pedro I, independência ou morte, que se tornou o símbolo e o gesto de nossa independência se esvazia exatamente por cair num terreno árido, inculto e estéril, de maneira que o primeiro de seus termos não encontra eco em ideais que a justifiquem e a sustentem e o segundo, numa realidade que afasta sua possibilidade. A presença da família real representou, pois, de um lado, um obstáculo intransponível no caminho daqueles que sonhavam com uma nação jovem, moderno e fiel ao ideário revolucionário nascido nos Estados Unidos da América e na França, mas, de outro, ela significou também a possibilidade, reforçando o traço anterior assinalado, de harmonização dos interesses de proprietários de terra e de escravos, de maneira a conduzi-los a realizar a transição da colônia ao país independente sem que se produzissem aqui os traumatismos que se produziam na América Espanhola. A independência, analisada sob esse aspecto, nada mais é do que a realização de um pacto e de um consenso em que se achavam envolvidos tão somente os senhores de terra e de escravos e que visava preservar o que lhes interessava basicamente, a saber, um modo de produção escravista e a propriedade da terra. Assim, os regionalismos se acomodam, momentaneamente, e os grupos sociais, limitados e pouco numerosos, que manifestavam ideias revolucionárias puderam ser facilmente dominados. O caráter não traumático da transição da colônia ao país independente tem sido de maneiras diversas interpretado em nossa historiografia,
Para alguns de nossos historiadores, a ausência de conflitos generalizados e o fato de se ter preservado a unidade brasileira são motivos suficientes para versões apologéticas em favor de Dom João VI, ao qual atribuem e emprestam virtudes de descortino político e de estadista que sua pusilanimidade recusa. Em outros historiadores, o que temos é uma mal disfarçada tendência a uma interpretação catastrófica da história, confundindo-a lamentavelmente com pseudoposições marxistas ou marxizantes, que os incentiva a buscar conflitos e participações revolucionárias de substituição de classes dominantes com o processo de independência de um país. Nada existe que possa vincular efetivamente um processo ao outro. O aspecto revolucionário num processo de independência de um país deve ser buscado diferentemente. Populares que jamais ocorreram no nível em que eles o desejariam. Desmentindo uns e outros, tudo parece indicar que a interpretação mais próxima dos fatos é a de ver o movimento da independência como um movimento não traumático, cuja característica maior é o de ser conduzido por uma cúpula dirigente que em nenhum momento abriu mão de suas próprias prerrogativas, esvaziando-se assim as possibilidades de uma independência armada e revolucionária. A ser correta tal interpretação, a família real portuguesa, por sua presença em terras brasileiras, bifurca sua influência, no que tange à independência, de um lado, impede e neutraliza toda a tentativa de solução revolucionária que trouxesse em seu bojo a ideia de orientar a nova nação e a nova sociedade para caminhos em que a propriedade fundiária e a existência da mão de obra escrava desaparecessem. De outro, ela age como agente catalisador, não deixando de se apresentar como uma força de mediação, harmonização e racionalização de esforços para a independência e a formação da nova nação. O país, uma vez independente, revela, de imediato, o vazio ideológico em que se desenvolvera nosso processo de emancipação. Torna-se necessário preencher esse espaço, por meio de uma ação deliberada e racional, orientada no sentido de construir o que não havia. Se, inicialmente, a ausência de um ideário político, a absoluta falta de um projeto de nação puderam funcionar como um fator altamente positivo para a realização da emancipação política, nos estreitos limites demarcados pelos interesses das classes proprietárias de terra e de escravos, uma vez consumada a emancipação, avultam os problemas da construção da nação. Esses problemas não serão vistos da mesma maneira pelos diversos grupos sociais e só então aparecem e tomam corpo as divergências regionais. Em consequência, começam também a se estruturar com maior nitidez e desembaraço os ideais dos diversos grupos sociais, no que se refere ao que pretendiam quanto aos destinos do país. Pode-se aventar, também, com um grau bastante razoável de plausibilidade, que os acontecimentos que se sucedem à independência decorrem da incompatibilidade existente entre o Pacto da Independência e determinadas regiões do país em que o modo de produção escravista ou não havia penetrado ou não havia se estabelecido com suficiente força e vigor. Os regionalismos que aparecem de maneira virulenta no período pós-independência podem ser assim compreendidos como um processo de defasagem e de falta de integração em relação ao modo de produção dominante. Pode dizer-se que a integração nacional se periodiza em razão da constituição e expansão dos dois modos de produção, o escravista e o capitalista, e a este último deve ser creditada a integração final, que se realiza ainda nos dias de hoje, pela conquista da região amazônica. A independência pode ser considerada, desse ponto de vista, uma continuidade em relação ao período colonial que lhe lega a herança de um modo de produção e uma forma monárquica de governo. Contudo, não se poderia realmente compreender o que representa para o Brasil sua emancipação política se não se visse nela um elemento de descontinuidade, originário do fato de que a liberdade política traz consigo uma série de problemas relacionados com a emergência do país independente. A ruptura dos laços de dependência política em relação à metrópole traduz-se numa reorientação da economia brasileira, no sentido de que ela deve ser reestruturada em razão da autonomia relativa, também, que se estabelece, no interior do país, para os grupos sociais economicamente dominadores. No nível político, os problemas da nação tomam maior consistência, pois agora se impõe a necessidade de estruturar-se um poder suficientemente forte para conduzir a nova nação e que corresponda, também, ao Pacto da Independência, para assegurar os interesses econômicos da classe dominante. Relação ao eixo predominante, regiões nordestina e mineradora
vindo a se integrar definitivamente à força unificadora do modo de produção escravista somente no fim do século XVIII e início do século XIX. Também o extremo sul começa a se integrar no país à medida que vai acontecendo o desmoronamento do modo de produção escravista e sua paulatina substituição pelo modo de produção capitalista. A unidade brasileira assim é conseguida lentamente em etapas do que se caracterizam pelo progressivo desenvolvimento de modos de produção diferentes, em que cada um deles desempenha um papel importante e específico na tarefa ainda atual de integrar regiões num país de caráter continental. No plano político ideológico, os problemas essenciais são traçar o trajeto que vai da colônia à nação e da massa heteróclita herdada da colônia ao povo. A sobrevivência do país independente se confunde, pois, com a capacidade política de suas classes dirigentes realizarem com sucesso a missão política fundamental do século XIX, estruturar e tornar efetivo um projeto de nação. Essa tarefa primordial, o traço predominante do nosso século XIX. Construir uma nação com o material que nos foi legado por um passado colonial que não pode ser esquecido nem abominado, pois dele resultam nossas condições de sobrevivência. 2. Os elementos de uma visão de mundo política. A nação, o Estado, o homem brasileiro. O século XIX dá a impressão, às vezes, de ser uma vasta e rica cornucópia, de onde se retiram, conforme o gosto e o paladar de cada um, sonhos ou pesadelos. Amado ou odiado, ele está sempre presente sob nossos olhos. Porém, a força de tanto tê-lo sob nossos olhos, é que as análises e interpretações que dele possuímos na mesma medida o revelam e o escondem. Se o que dizemos tem relação imediata com o século XIX europeu, ainda maior é o seu peso em relação à nossa própria história. Ele é uma presença cachapante, muitas e muitas vezes um fardo excessivo, cuja influência dificulta e embaraça o encontro de novos caminhos e novos ideais. Não importa em que e no que falamos ou pensamos, cedo ou tarde acabamos por nos meter em desvãos e trilhas subterrâneas que aquele período nos conduzem. E bem possível que essa dependência em que nos situamos em relação a ele esteja intimamente ligada ao fato de que o processo histórico de longa duração, desencadeado em princípios desse século, não tem ainda terminado em muitos de seus aspectos. E bem possível que essas sobras renitentes do século XIX sejam por nós vividas como um pesadelo interminável, porque, assustados, somos obrigados a conviver com a possibilidade de reconhecer que não chegamos a concretizar o sonho tão acalentado de sermos uma nação. Em verdade, esse pesadelo é, antes de mais nada, a expressão do divórcio existente entre uma nação subterrânea que se constitui uma quase clandestinidade, lastreada quase que exclusivamente no elemento menos claro, e mais terrivelmente enganoso e manobrável, embora possa vir a ser o mais pujante, o pertencer-se a uma comunidade, e a nação que nasce de uma tutela mascarada na forma de uma imposição ideológica de classes dirigentes que encontram na reiteração do processo de construir a nação uma maneira de perpetuar-se no poder. É por isso que nosso século XIX não pode ser completamente desvinculado do pensamento racionalista do século XVIII, pois seus projetos nasceram, em grande parte, dos ideais originários do chamado século das luzes. O mesmo racionalismo tecnocrático que perpassa pelas páginas da história geral do Brasil de Van Hagen, na sua ânsia de tudo consertar, de tudo prever e projetar, numa confiança ilimitada na capacidade do homem de conduzir sua própria história, mostra seu rosto nos dias de hoje, embora essa razão se apresente mais desenvolta e cruel do que no século XVIII. Dessa maneira, quando escrevemos que não podemos separarmos-nos do século XIX, talvez fosse mais correto dizer que não podemos desligar-nos de projetos e soluções encomendados ao século XVIII, mas que formam o que nós chamamos de século XIX brasileiro. O exemplo mais flagrante do que víamos dizendo é pensar sobre o que tem significado o Estado entre nós desde que se constituiu como Estado de um país independente. Ele é menos a expressão do povo do que o instrumento de formação de um povo. É um Estado que não decorre da vontade, consciente ou inconsciente, de um povo, mas, ao contrário, é um Estado que busca a sua legitimação na sempre reiterada missão de constituir o povo que o deveria sustentar. O desencontro político que podemos observar em toda nossa história de país independente parece fluir exatamente de que jamais Estado e nação se colocaram no mesmo nível. Jamais puderam abrigar em seu seio a totalidade dos indivíduos que os deveria constituir. A nação legal e a nação subterrânea jamais se identificaram,
correndo ambas em circuitos paralelos e fechados, sem vasos comunicantes, e quando estes aparecem são apenas com uma única direção, daquela para esta. Nação e Estado foram sempre concebidos como tarefa de uma minoria culta e esclarecida que deveria reger os destinos de ambos, orientando, corrigindo, pela educação, pela força, a massa considerada incapaz e incompetente de se reconhecer e de reconhecer, no projeto idealizado pela camada dirigente, seu destino. Ao povo resta sua única arma, a indiferença, o desinteresse. Em alguns períodos, essa letargia e essa impossibilidade de ação que acompanham nosso povo são desmentidas e podemos então sentir sua presença em movimentos de cunho essencialmente regionalista, canudos, farrapos, ou então em movimentos que galvanizam a nação. A Revolução de 30. Nesse quadro geral é que avulta a importância do nosso século XIX. Foi nele que foram lançados os projetos de nossa nacionalidade nos termos em que vigoram até hoje. É nele que se forma uma ideologia de dominação que se filtra na elaboração de um projeto de nação, que se mantém até o momento atual. Esta é uma característica fundamental, pois a ideologia de dominação que se desenvolve no Brasil, desde o século XIX, tem como um de seus mecanismos mais eficientes de preservação a preocupação de obscurecer e camuflar suas origens e apresentar como novo aquilo que é velho de mais de um século. O século XIX é o momento de nossa independência. Ele marca o início de um processo lento e de longa duração que busca forjar a nacionalidade e a nação. E um problema comum do século XIX, como também do século XX, países novos ou velhos, antigas colônias, que buscam encontrar, em alguns casos, ou reencontrar, em outros, sua identidade, seu projeto de vida como nação una, indivisível e independente. Nessa tarefa imensa que se lança a camada dirigente da nação é delegado um papel essencial à história, esquadrinhar o passado, peneirá-lo, resolvê-lo, buscar em suas cinzas ainda fumegantes, entre as mazelas da servidão e da desunião, os desvãos camuflados, as pequenas reentrâncias, os minúsculos acontecimentos em que se inserem os primeiros gestos tímidos de identidade, os primeiros acenos de união, os primeiros sonhos de uma pátria livre. Os historiadores atenderam ao apelo e procuraram atender a essa necessidade básica das nações que estavam em vias de formação. Eles se admitiram como os forjadores de nacionalidade. Agiram premidos e impulsionados pela urgência e pela consciência da tarefa que tinham a realizar. E é por isso que, para compreendê-los e explicá-los em suas relações com os grupos sociais que os sustentam e dão os elementos de sua concepção do mundo, é necessário que nos detenhamos e procuremos estar o mais próximo do que pensavam ser sua missão. E preciso refletir mais demoradamente nos elementos e nos fatores que condicionavam sua ação e seu pensamento, e que eles acreditavam ser o cerne para a constituição e a preservação dessa nacionalidade. É preciso que se indague o que queriam, ao que vinham, quando falavam em nação. Quando decodificamos seus escritos, quando nos aproximamos do que tinham em mente, ao falarem em nação, atingimos o momento-chave do desvendamento. Este é o elemento central, a pedra angular de sua intimidade, que não é apenas a deles, mas de seu grupo social ou dos grupos sociais que se constituem e almejam a direção da nação, criando, inventando projetos para ela. E também a chave para que se possa compreender que muitas das coisas pensadas e realizadas a eles devem ser remetidas e que, em consequência, se estabelece uma continuidade, feita de uma comunidade de ideias e de interesses, frequentemente dissimulada em falsos caminhos, vinculando-os, até hoje, a pensadores, historiadores, sociólogos etc., que muito humilde reclamam uma originalidade que não lhes cabe. A continuidade reencontrada, pelo menos neste caso, funciona como um critério para ter-se a justa medida de um pensamento racionalista, que muda seus meios, suas formas, mas jamais seus objetivos de dominação. O sentimento de nacionalidade parece afirmar-se quando se possui um conceito ideal de nação. Parece não bastar que se fale em nacionalidade, na formação de uma nacionalidade, para que se tenha nação. O sentimento de uma nação amadurece no interior de uma situação social determinada, mas ela será sempre algo difuso, de contornos imprecisos, enquanto não houver o esforço de reunir seus elementos dispersos, enquanto não se expressar a realidade social, mesmo que seja aparente,
no mundo imaginário em que se formula e se elabora idealmente o projeto da nação. Elaborar idealmente uma nação significa primeiramente a escolha de opções. São valores que deverão ser escolhidos e atingidos, são opções sociais, étnicas, políticas, econômicas, antropológicas, etc., que deverão ser feitas. Uma nação não é um simples aglomerado de indivíduos. Não é somente uma presença territorial ou uma unidade e continuidade espaciais. Ela é algo mais amplo e sofisticado. Quando ouvimos os historiadores falarem em nação, somos levados a acreditar que ela traduz a realidade de um consenso. Contudo, a verdade é que, na prática social, esse consenso não existe, senão sob a forma trivial, porém enganosa, no qual a nação aparece, primordialmente, como o fato de pertencer-se a uma comunidade. Neste nível elementar de apreensão, a nação se nos apresenta como uma realidade concreta com que temos de almejam a direção da nação, criando, inventando projetos para ela. E também a chave para que se possa compreender que muitas das coisas pensadas e realizadas a eles devem ser remetidas e que, em consequência, se estabelece uma continuidade, feita de uma comunidade de ideias e de interesses, frequentemente dissimulada em falsos caminhos, vinculando-os, até hoje, a pensadores, historiadores, sociólogos, etc., que muito humilde reclamam uma originalidade que não lhes cabe nos haver continuamente, pois dela decorre uma série de deveres e obrigações que dimanam, aparentemente como uma força irresistível e não contestável, de existirmos no interior da coletividade. A nação aparece, pois, como uma realidade com a qual mantemos uma relação direta e imediata, independentemente de outros tipos de relações que possam existir entre indivíduos ou grupos da coletividade. Lidamos como uma representação, a nação, que melhor poderíamos chamar de ficção. Essa representação ou ficção aparece como o resultado de relações sociais que permanecem aquém e além das condições reais dos indivíduos, acima dos interesses de classes e grupos sociais que formam a comunidade. Nenhuma hierarquia social, nenhuma diferenciação de classe, nenhuma discriminação quanto à cor, quanto ao saber, quanto à riqueza parece estar à raiz do que chamamos nação. Nossa solidariedade pode continuamente ser solicitada e tudo se passa como se ela fosse a obrigação, decorrente do traço comum que a todos une, de pertencer ao mesmo país. Ser francês, inglês, o brasileiro se consubstancia como uma obrigação que preexiste ao nosso próprio nascimento. O pacto de solidariedade social que se realiza no interior de uma comunidade, que se pretende nacional, não é, porém, fruto de um tácito consenso. Seria mais próximo da realidade dizer que o falso consenso em que nos vemos enredados decorre de uma ideologia, de fundamentos históricos, em que as diferenciações, as hierarquizações sociais que determinam efetivamente as opções feitas são sistematicamente reduzidas, esquecidas, de maneira que ela possa afirmar-se como a ideologia em movimento de um pacto ou de um consenso. Em realidade, ela é uma imposição de classes ou de camadas sociais que possuem o poder econômico, político e cultural de fazer a sua representação de nação a representação de nação. A legitimidade dessa representação só se dá no momento em que os valores que definem são acreditados como universais e, mais do que isso, neutros em relação aos grupos sociais da comunidade. A imposição ideológica se completa quando os membros da comunidade passam a perceber esses valores como seus, mesmo quando contrariem a própria realidade histórico-social em que vivem. Na produção dessa ideologia, ao historiador cabe uma das maiores tarefas. Ele deve reescrever a história para harmonizá-la e colocá-la dentro dos trilhos assinalados. A história deve ser o espelho em que os homens de uma comunidade devem se olhar e se reconhecer. Nela, o que vão buscar são os traços comuns, que permitem a cada indivíduo olhar o outro e reconhecer-se nele. São as peculiaridades que permitem ao grupo reconhecer-se como grupo nacional e diferenciar-se dos grupos não nacionais. Em sua tarefa, o historiador deve homogeneizar o passado para que as peculiaridades sejam traços distintos de um povo e não no interior de um povo. O passado deve ser retomado, reconstruído em razão do interesse maior já definido, a nação. O homem político na prática diária deve evitar que se produzam o separatismo, a desunião, a fragmentação do território e dos homens,
o historiador se impõe como missão a tarefa de secundá-lo com razões e argumentos históricos, oferecendo do passado os elementos que possam orientar e consolidar na prática política a consecução do ideal. Daí ser um salto relativamente simples o fato de o historiador envolver-se nas teias do oficialismo. Nessa opção ele não vê nenhum mal e, quando dele vem o reconhecimento, ele se transforma em sua suprema realização. Nem mesmo é preciso que o Estado lhe venha solicitar o concurso. Ele se oferece na certeza de que seu trabalho é significativo e necessário. A Vossa Majestade Imperial, Senhor, primeiro estadista brasileiro que reconheceu e sancionou a importância do estudo da história da nação, tanto para contribuir ao maior esplendor dele entre os estranhos, como para ministrar dados aproveitáveis na administração do Estado, e para fortificar os vínculos da unidade nacional, e aviventar e exaltar o patriotismo, e enobrecer o espírito público, aumentando a fé no futuro e na glória das letras. Nessas palavras estão sintetizados os objetivos a que o historiador deve obedecer em seu trabalho. Em primeiro lugar, colaborar na administração do Estado, por meio do levantamento histórico de dados que lhe possam ser úteis. Em segundo, favorecer a unidade nacional, e, em terceiro, complementando o segundo, fomentar e exaltar o patriotismo, enobrecendo o espírito público. O historiador impõe sua presença como algo absolutamente necessário nos quadros de uma nação em gestão. Sua pretensão, contudo, é muito mais ampla e profunda do que, à primeira vista, pode parecer. Se, num primeiro momento, a ele cabe a criação de um passado no, que dá sentido à nação, num segundo, a sua participação é muito mais vigorosa porque a ele também deve caber a tarefa de modelar o futuro. Uma nação não é apenas o que ela foi em seu passado colonial. Esta é a matéria-prima, o ponto de partida para uma projeção em direção ao futuro em que deve se realizar seu ideal de nação. O processo de criação não se reduz em dar, abstratamente, realidade a uma nação. O que anima vivamente o historiador a trabalhar o passado é nele encontrar a matéria viva e incandescente que permite manipular experiências e elementos históricos, para moldar o futuro da nação. O passado, então, aparece como o despertar da consciência da nação e da nacionalidade para um certo tipo da nação. Sua identidade ou diferenças com outras nações nascerão do passado reconstituído. As nações existentes são o modelo paradigmático que atua sobre o historiador e sobre o grupo social. Da mesma maneira que os povos que constituíram o cerne colonizador da nova nação são as condições do novo povo que surge. Em uns, temos o modelo para o que se tende, em outros, a herança, recolhida ou rechaçada, de uma experiência histórica singular que deve ser aviventada e encarecida. A realização de uma nação, como já o dissemos, é uma atividade política, mas a prática política deve estar alicerçada numa ideologia que cubra não simplesmente o grupo social a ela ligada, mas a todos que por ela possam ou devam ser absorvidos. A atividade política deve ser suplementada e garantida por uma visão política do mundo, em que cada um de seus elementos, a nação, o Estado, o homem brasileiro, guarde entre si a mesma unidade que o historiador busca na história do passado. Os elementos dessa visão de mundo não devem aparecer como a expressão particular de um grupo social, que nele exprime seus sentimentos, ideais, projetos etc. Devem, sim, surgir com naturalidade como os frutos de um processo histórico que a todos envolve e abrange. Nenhum país, nenhuma nação, é apenas o resultado de uma etnia. Os países e as nações são, também, a expressão de uma conquista guerreira. O fato étnico se sublima na conquista guerreira. Esta o consolida na negação, em que a etnia do vencedor se impõe à vencida. Não apenas pela força mas pela possibilidade que a este oferece de redimir-se pela assimilação ao povo vencedor. A etnia se purifica pela conquista que a legitima. Os senhores da terra são também os senhores que podem impor sua etnia. A nação assim se define por uma etnia, a do grupo vencedor. O grupo vencido participa da história pela única porta que se lhes deixa aberta, a miscigenação. A assimilação, via miscigenação, tem um único sentido: a preservação da raça superior no campo de batalha. A nação se esboça, portanto, como a realização de uma etnia em que as outras serão lenta e deliberadamente absorvidas, de maneira que o futuro da nação se confunde com essa etnia e seus valores. Uma nova nação recobre assim uma série de significados e valores, que vão desde a etnia à civilização. Uma certa etnia, a do grupo vencedor,
um certo tipo de colonização e de conquista, a do povo vencedor, um certo tipo de povo conquistado, a do autóctone, um certo tipo de erro histórico, a escravidão de povos não conquistados, um certo tipo de correção histórica, a miscigenação, um certo tipo de civilização, a do vencedor, um certo tipo de Estado, instrumento de realização da nação, um certo tipo de homem, o brasileiro, fruto e construtor, ao mesmo tempo, da nova nação. Uma nova nação, como uma árvore nova, necessita de escura e proteção. Ela deve ser amparada, guiada e seu jardineiro deve estar atento a tudo que possa afetar seu desenvolvimento. Cuidar para que as ervas daninhas não obstruam seu caminho, não ofendam nem impeçam que busque seu alimento. Ele arranca com suas próprias mãos as ervas daninhas. Ele dá de suas mãos o carinho a amanhar a terra. A jardinagem, contudo, se apoia na ciência da botânica. O carinho de que ela se reveste está solidamente alicerçado no bem e no mal que ela própria não define. As mãos carinhosas do jardineiro são impessoais e não são guiadas por outros interesses, explícitos ou implícitos, que não sejam ver a árvore frutificar, tornar-se bela. Não ocorre o mesmo com a jardinagem de uma nova nação. Ela pode ser comparada a uma jovem árvore, mas quando há o gesto da poda, ele não é um gesto de carinho. Ele não é um gesto que precede o crescimento harmonioso. Como no organismo humano, uma nação, quando privada de um de seus órgãos, apenas significa que um outro se desenvolverá mais e tomará seu lugar. O que temos, então, é uma hipertrofia, o desmesurado crescimento de um órgão, de uma função, em detrimento dos demais. Numa jovem nação insegura, em que seus grupos sociais ainda não estão perfeitamente determinados, parece, num primeiro momento, uma atitude de prudência e de sabedoria políticas delegar ao Estado, como instrumento de ação, a tarefa de realizar o projeto que dela se tem. E preciso, para tanto, que ele seja concebido como um ser puro, diáfano, sereno e imparcial para que possa pairar acima das contingências daqueles que formam a comunidade. Dá-se ao Estado a forma pura de uma ideia hegeliana, mas com a mesma força de realização. O Estado aparece como um ente transcendente, pairando sereno acima de contingências e divergências. Dentro dessa concepção, as classes sociais ligadas à terra e ao escravismo buscam delegar-lhe não só a função administrativa da nova nação, como também, e muito mais importante, a tarefa política de sua constituição. Forma e conteúdo da jovem nação já se esboçam. Poder-se-ia dizer que já estão quase predeterminados pela história que a precede. Eles devem ser realizados, não nas condições em que se desejaria, mas naquelas em que se encontra a ex-colônia. O país independente, quando se percebe como independente, percebe também que é apenas uma simples ex-colônia. No caso brasileiro, a presença da monarquia portuguesa, por um momento, fez sonhar ser possível a concretização do sonho tão longamente acalentado, o de que a ex-colônia poderia ser um dia a cabeça do império de que fazia parte. Ela fora pensada como natural prolongamento da monarquia e do império portugueses. Esse sonho se desfaz no dia seguinte ao da independência. A unidade da colônia se perde no momento mesmo em que se desvincula do império que a segurava. Em vez dela, o que se tem é a heterogeneidade, a divisão, a discriminação em todos os níveis. Ao Estado incumbe buscar a unidade perdida, fazendo-se dele algo unitário e centralizador. Às divisões internas, que se abrem imediatamente, deve corresponder um Estado cuja autoridade deve ser incontrastável. Essa autoridade não pode concentrar-se num único homem, mas deve ser a substância de uma oligarquia enobrecida, menos pelo sangue do que pela inteligência, pelo que pode render em termos de serviços à nova nação. Ao Estado deve incumbir preencher o vazio de ideias em que se processar a nossa independência, pois esse vazio aparecia em toda sua profundidade e em toda a gama de consequências. Era-se tão apenas uma ex-colônia, pobre de ideias e, ainda, mais pobre economicamente. Os sonhos de grandeza de um novo império do qual o Brasil seria a cabeça desmoronaram. A realidade era um pesadelo a ser recuperado. O que se tinha eram destroços de um passado colonial a serem recompostos. Das velhas ruínas coloniais deveria fazer-se o novo. Contudo, a jovem nação já nascia velha, porque voltava as costas para seu próprio século e ia buscar sua inspiração nos ideais velhos e desgastados que aqui haviam arribado com a decadente corte portuguesa. O pavor da desunião, das dissensões, a discriminação que lavrava no interior do país independente,
Tudo deveria ser modificado. Os novos senhores da história acreditaram que isso seria possível, com a mesma fé cega e racionalista dos homens do século XVIII. Se as mãos do Estado fossem depositados os destinos da nova nação, essa maior tarefa do Estado, e será ela quem determinará suas dimensões e características. A ele incumbe levar adiante o projeto de nação e do homem brasileiro. Os senhores da história criam um Estado tutelar que fará a nação à sua imagem e semelhança. Da massa amorfa e indefinida, discriminada e sofrida, deve surgir o novo homem brasileiro que formará, um dia, o povo brasileiro. Essa história política do nosso século XIX. E é a ela que Van Hagen vai servir e ser porta-voz. Ele é uma voz que 100 anos depois é tão atual quanto foi no momento em que se fez ouvir. Ele é oráculo de uma situação que se perpetua porque é infinita tarefa, quando só eleitos e taumaturgos são convocados para sua realização, que deveria ser a obra comum de todos, porque ela é ininteligível, quando o poder e o saber são privilégios que não se repartem, porque ela é infinda, quando o que se realiza pressupõe o tutelador e o tutelado,